Boa noite, povo de Deus. Estamos ao vivo, mais um hangout dessa semana. E eu queria que você aí já nos comentários, já nos likes, começasse a fazer sua interação aí, começasse a compartilhar essa live com seus amigos. Marca as pessoas aí no comentário. E se tiver alguma coisa aí onde você estiver, no celular ou na TV, e você não conseguir ouvir, ou alguma coisa que você possa acrescentar, você pode comentar aí. Que a equipe de mídia está aí atenta aí, pode comentar, dá seu feedback, começa a marcar as pessoas aí para que elas vejam, porque hoje eu garanto para vocês que nós vamos ter momentos de louvor, de adoração e tirar as nossas dúvidas. Sair daqui com a mente, talvez, um pouco mais esclarecida, de acordo com tudo que viemos vivendo esses últimos dias. Quero chamar a tua atenção, já que você provavelmente já está marcando as pessoas aí, para uma pequena história. Eu já vou apresentar nosso convidado, já vou passar para o louvor, mas eu queria dizer para vocês uma historinha bem rápida. A princípio você pode achar que é uma historinha para criança, mas certa vez numa lagoa existiam alguns sapos, sim, sapos, e eles não tinham um líder, e eles precisavam de um líder, e para isso tinha uma competição, onde eles teriam que participar de uma corrida. E no final dessa corrida eles tinham que escalar algo. E quem chegasse no topo mais rápido e primeiro, seria o líder e ganharia aquela competição. Logo toda a selva ficou sabendo. Todos os bichos correram para assistir, correram para saber o que estava acontecendo. E os sapos começaram, deram a largada e todos foram. E atrapalhados, um esbarrava no outro, e saltando. A corrida de sapos não deve ser algo tão comum e fácil, né? E à medida que eles iam, todo mundo daquela selva, todos os animais daquela selva, começavam a dizer: ih, olha lá, não vão conseguir não. Tá vendo? Ó, eles são todos atrapalhados, não servem para uma corrida. E aos poucos, enquanto eles ouviam isso, tudo à sua volta, eles iam desistindo, iam parando, outros iam ficando mais fracos, e foi perdendo a força e foi desistindo no caminho, mas curiosamente continuou até o final, e ele chegou até o final, escalou, chegou primeiro, e sozinho, no alto daquele lugar, logo desceu, e todos os animais foram perguntar para ele: o que aconteceu? Conte o seu segredo, como você deixou todos para trás e chegou lá na frente de todo mundo, como você conseguiu? Explica. E ele, aqui ó, mudo, não falava nada. Aí perguntaram de novo: conte o segredo, como é que você chegou lá e deixou todo mundo para trás? Calado, permaneceu. Logo alguém ficou curioso e disse: por que ele não responde? Será que ele é mal educado? Ele acabou de ganhar, ele tinha que pelo menos dar uma entrevista. Aí alguém pensou: ele deve ser surdo. E logo alguém falou: sim, ele é surdo. Você entendeu o contexto dessa história já? O sapinho que chegou até o final era surdo. Logo, ele não ouviu nenhuma das reclamações, ele não ouviu nenhuma das palavras negativas durante a corrida. Logo, ele só tinha na cabeça dele o alvo. Logo, ele só tinha na cabeça dele que ele precisava vencer aquela competição. Então ele não deu ouvidos porque ele não ouvia mesmo. E ele chegou até o final. E o contexto dessa pequena história, que eu disse que poderia até soar meio infantil, é que muitas vezes você ouve muita notícia ruim. Notícia de morte, notícia de fracasso, notícia de desistência, te desmotivando a continuar a sua corrida diária da sua vida. E você que é profissional da saúde, às vezes alguém está te desmotivando a continuar nessa área, a continuar batalhando e trabalhando por vidas. Talvez você perdeu um familiar, um ente querido, e você está desistindo: eu não vou mais orar, eu não vou mais falar com Deus porque, poxa, meu familiar morreu. Ou muita gente aí compartilhando várias e várias notícias. Quero te dizer uma coisa: não ouça essas palavras negativas, porque quando você se fizer de surdo para essas palavras, para todo esse burburinho negativo, você vai conseguir chegar no seu foco.
E eu queria te convidar nessa noite a cantar conosco, a louvar esse momento. Louva de todo o seu coração, entrega esse momento a Ele. És bem-vindo, és bem-vindo. Diga assim para o Espírito Santo nessa noite: és bem-vindo. Declare assim: és bem-vindo. Oh Jesus, não há nada, Senhor, mais importante do que a Tua presença. Não há nada, Senhor, mais importante do que o Teu Espírito Santo. Jesus Cristo, nós anulamos agora, Senhor, pelo poder que há no Seu sangue, toda palavra contrária, toda palavra negativa, toda insistência do inimigo em nos desesperar e nos tirar, Pai, do nosso objetivo, que é alcançar a Ti, que é alcançar a Tua promessa, alcançar a Tua palavra. E nós declaramos nessa noite que Tu és bem-vindo, Senhor. Oh, diga assim: és bem-vindo. Levante suas mãos e diga para o Espírito Santo: és bem-vindo. Oh Jesus, és bem-vindo. És bem-vindo, Senhor. Não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Jesus, Tua presença, oh Deus, vem. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher nesse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória. E vem e acende o fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais. Oh, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor, Jesus. Coloque a mão no seu coração nesse momento e declare palavras de amor para o seu Deus. Declare palavras
de carinho, de adoração para o seu Senhor, aquele que governa a tua vida, aquele que te tirou do lamaçal do pecado, que te livrou do laço do inimigo, aquele que te livrou da morte, aquele que tem em cada dia renovado a misericórdia sobre a tua vida. Diga a Ele palavras de amor, diga a Ele palavras de adoração, diga que Ele é santo, que somente Ele é digno, oh Jesus, e declare assim comigo: acende o fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Acende o fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenho controle, e eu quero mais, eu quero perder o controle, Deus, porque não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar do que em teu amor, Senhor, não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar, não há que em teu amor, aleluia. Amém. Que bênção, gente. Queria agora apresentar para vocês, você que entrou agora há pouco tempo, começamos o nosso hangout dessa semana, já contamos histórias, já louvamos, e queria apresentar para vocês o nosso convidado. Hoje o nosso convidado é o Dr. Cícero Bahia, está aqui com a gente. Ele é coordenador da parte médica e também médico cardiologista, e trabalha durante alguns anos, né, doutor Cícero? Não precisa revelar a quantidade de anos, né? Ali no Hospital Municipal de Nossa Senhora de Nazaré. E é com muita honra, né, que eu quero apresentar para vocês o doutor Cícero. Trabalha comigo ali no hospital. Muito bom trabalhar com ele. E fala um pouquinho, doutor Cícero, sobre a sua função, né, o que efetivamente você tem feito, trabalhado diretamente nessa área. E um pouquinho sobre sua vida mesmo, você se apresentando. Oi. Tá certo, boa noite. Agradeço aí todos aí que estão assistindo. Agradeço a iniciativa aqui da igreja, ter convidado, né? Sinto muito lisonjeado aí pelo convite. Eu sou o Dr. Cícero Bahia, né, cardiologista. Agradeço aí as palavras do Johnny, a gente trabalha junto aqui no Hospital Municipal. Trabalho aqui em Saquarema já há cerca de 10 anos já. Comecei como acadêmico aqui no Hospital Municipal, me formei, continuei como médico, passei um tempo como diretor e hoje continuo trabalhando lá como médico plantonista do CTI, que é referência aqui no município na área de Covid, né? E sou médico regulador também aqui do município. Sou médico diretor da parte médica de saúde aqui de Saquarema. Trabalho desde o início dessa epidemia. A gente está trabalhando, né, nos hospitais aqui da região de Saquarema, Araruama, Rio das Ostras, nessa área de referência na parte do Covid. E estou aqui à disposição de vocês para estar esclarecendo. Eu acho muito importante esse assunto do coronavírus, essa epidemia, né, assustou todo mundo, e já tem um tempo que está aí, já é um assunto bastante frisado aí pela mídia, até um pouco cansativo, né, de tanto que se ouve falar, mas a gente está aqui para tentar fazer uma abordagem, de repente, um pouco diferente do que, né, muitos pensam, e esclarecendo as dúvidas aí que possam surgir, ajudando a vocês aí, sempre para poder... A gente está sempre encarando isso e de uma forma sempre mais proveitosa. Acrescentando também, né, conhecimento, é sempre bom. Doutor Cícero, nós temos muitas perguntas, porém não dá tempo para fazer todas essas perguntas. E fizemos umas seleções aqui de algumas. Tem muita gente com dúvida em relação àquele famoso sintomático e assintomático. Aquela pessoa que apresentou
e aí a pessoa fica na dúvida, né? Será que realmente isso aqui são esses os sintomas? E a questão é, qual a diferença, né, que tem mais uma nomenclatura que é o pré-assintomático, entre ele e o assintomático, esses dois? Então, na verdade, o assintomático, pelo próprio nome, são as pessoas que não têm sintomas, né? Todo mundo que não apresenta nenhum tipo de sintomas, a gente considera como assintomático. Pré-sintomático é uma nomenclatura um pouco errada, porque não existe pré-sintomático, existem aqueles oligossintomáticos. O que seria isso? Pessoas que apresentam sintomas leves. Os sintomas do coronavírus, eles são inespecíficos. Como a gente tem uma epidemia, os sintomas eles são muito parecidos, então a gente, pela história clínica e pelos sintomas, geralmente sintomas gripais, a gente já considera aquela pessoa como suspeito. Só que no início da doença, ela pode apresentar sintomas totalmente inespecíficos, né? Uma corizazinha que não é exclusiva do coronavírus. Outras doenças também apresentam. Só que como a gente está vivendo uma epidemia, qualquer sintomas gripais a gente tem que considerar como um caso suspeito. É igual uma epidemia de dengue. Os sintomas de dengue também são inespecíficos, mas como a gente tem uma epidemia, no momento de uma epidemia, os sintomas eles são muito parecidos. Então, as pessoas que apresentam aqueles sintomas, a gente já considera como grupo dos suspeitos. E aí todos os cuidados têm que ser tomados, como se fosse, no caso, o coronavírus. As pessoas elas ficam muito preocupadas com exames. Eu estou apresentando um sintoma. E aí, eu tenho que fazer exame? Eu tenho que ir no hospital? Eu tenho que fazer sorologia? Eu tenho que fazer o SWAB? Tudo depende da gravidade dos sintomas. Então, se você estiver apresentando sintomas leves, sintomas gripais, e estiver bem, respirando bem, sem febre, sem os sinais de gravidade, fique tranquilo. Observa, porque a atenção tem que ser dada para os sinais de gravidade. Febre, tosse, falta de ar, o cansaço. Esses são os sinais de alerta, que aí sim, nessas situações, tem que procurar assistência médica. E no caso dessas pessoas que são assintomáticas, elas transmitem? Porque tem muita notícia correndo, né? Você entra na rede social, você liga um jornal na televisão, o jornal do meio-dia, o jornal da noite, você dorme e acorda no dia seguinte, notícia que não para mais de bombardear no seu rosto, na sua cara ali. E os assintomáticos, eles transmitem? Eles, né, não estão sentindo nada disso que foi relatado aqui, mas eles transmitem para outras pessoas? Então, é muito interessante essas perguntas, porque se eu pudesse pedir ajuda aos universitários, eu responderia. Porque o coronavírus é um vírus novo. Na verdade, por isso que a nomenclatura do coronavírus, ele é o novo coronavírus ou o Covid-19. Porque o coronavírus ele é uma família de vírus, não é um vírus novo, ele já existe, já é estudado, inclusive em animais, já existem vacinas em animais, existem vários tipos de coronavírus. Porém, essa epidemia ela é provocada pelo novo coronavírus, que foi caracterizado como Covid-19 para diferenciar dos outros tipos. Agora, assintomático transmite ou não transmite? Por ser um novo vírus, muitas coisas ou muitas perguntas feitas aqui, muitas dúvidas, também vai ser minhas dúvidas, ou dúvidas da área médica, porque ainda muita coisa está sendo estudada em relação a tratamento, em relação a sintomas, em relação a fisiopatologia da doença, muita coisa ainda está sendo estudada. Essa doença chegou no Brasil em março praticamente, né? Final de fevereiro para março foi quando começou a disseminação no Brasil. Então, muita coisa ainda está sendo estudada. O que se sabe, na verdade, o que os estudos, esses primeiros estudos apontam, a Organização Mundial de Saúde lançou um estudo que ainda também não é definitivo, é que os assintomáticos podem não transmitir, mas numa epidemia as coisas são muito dinâmicas.
lá no início, quando começou na Europa, os assintomáticos eram os principais, a gente se preocupava com os assintomáticos porque os assintomáticos não sentem nada e ele pode ser transmissores da doença e assim disseminar. Era a grande preocupação que tinham com as crianças, por exemplo, que poderiam estar assintomáticas, ser transmissores, quando vai para casa em contato com os pais ou com os avós, que está no grupo de risco, e aí sim transmitir. Vieram estudos depois dizendo que não, pode não transmitir. Então, esse é um assunto que ainda está sendo discutido. O que tem que saber é que temos que tomar todos os cuidados possíveis para evitar essa disseminação. Até porque todo o conhecimento hoje, de acordo com quem está estudando e correndo atrás dessas informações, e que está toda hora mudando, é toda hora uma informação, uma coisa que estão sabendo, que eles estão correndo atrás. A Daniela, uma funcionária que trabalha com a gente, colega de trabalho, ela diz que tem amigos na área da Fiocruz, que são pesquisadores, e sempre tem uma informação nova, que ela está lá, pesquisadora, doutorado, mestrado, e ela todos os dias, toda semana, tem uma informação que ela não sabia e que ela acaba de aprender. E todas essas respostas são em relação à vivência de vocês ali, né? Porque, como bem você disse, você trabalha ali no CTI, onde hoje estão internadas as pessoas que estão em estado grave, correto? Então, são os casos que você tem acompanhado de perto, né? São os casos graves e aqueles casos que têm chegado lá embaixo, né? Têm sido liberados com mais facilidade, por mais que sejam suspeitos. E você falou algo interessante, você tocou no assunto de criança. E tem uma pergunta aqui, ó. Crianças que já tiveram um episódio de asma, mas não fazem uso da bombinha, também estão no grupo de risco? Então, o coronavírus, antes de responder, a gente está tendo que trocar o pneu do carro com o carro andando a 100 km por hora. É mais ou menos isso que a gente está fazendo nessa epidemia. Nas outras doenças que não são, que o poder de transmissão não é tão grande, a ciência, a medicina, ela tem tempo para poder estudar. Aí se estuda, faz o estudo duplo cego, randomizado, e aí isso leva tempo, leva até anos para uma medicação ser posta no mercado, né, que seja efetiva. Aí vem o estudo das vacinas. Só que, assim, o poder de transmissão dessa doença ela é muito grande e é muito rápida. E, por ser muito facilmente transmissível, acaba aumentando muito o número de mortalidade. Então, assim, do início da epidemia para agora, os protocolos já mudaram várias vezes. No início, a gente tratava o paciente de um jeito, depois passou de outro jeito, aí depois a gente voltou a tratar de novo, da forma inicial, e depois falou que aquilo é errado, e assim vai. Mas isso é uma coisa completamente normal, é esperada, isso faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte da evolução da ciência. É um vírus, como eu falei, está sendo estudado, é um vírus novo. Em relação à criança, de uma forma geral, ela não está no grupo de risco. As doenças virais, elas têm certas características. Se a gente fazer um comparativo com H1N1, já é um pouco diferente. A H1N1 ela já tem um tropismo maior para os mais jovens, para a criança, né? A H1N1 ela afeta mais facilmente esse grupo. Esse seria o grupo de risco para o H1N1. No coronavírus, ele afeta as pessoas mais velhas, acima de 60 anos, pessoas que têm comorbidades como diabetes, hipertensão, obesidade. Essas são as pessoas que estão no grupo de risco. As pessoas que têm doença respiratória, como asma, bronquite asmática, são pessoas que estão mais propensas, até pela própria imunidade, ser imunidade mais baixa. Então, essas pessoas elas estão mais propensas a se contaminarem ou desenvolverem as formas graves da doença. A criança ela tem uma dificuldade maior de pegar essa doença, mas uma vez ela tendo essa comorbidade, a doença ela pode evoluir de uma forma mais grave nesses casos. E continuando, né, que é uma pergunta
dupla, vamos dizer assim, por que a ocorrência de complicações gerais em relação ao Covid-19 é menor em crianças, né? No caso, as crianças que têm alguma complicação têm essa probabilidade, né, maior, mas e as crianças que não têm essas condições? Por que elas são, assim, não vou dizer a palavra imune, né? Mas qual o motivo delas serem mais resistentes ou estarem tanto nesse risco de contraírem e ficarem doentes? Assim, como eu falei, né, muita coisa ainda está sendo estudada. Essa conclusão ela é feita baseado na contaminação que houve nos outros países. Como começou na China, foi-se observado que as pessoas que eram contaminadas ou que evoluíam com as complicações eram as pessoas mais velhas ou pessoas que já tinham comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, como eu falei. Isso foi observado. E se observou que até a contaminação, mortalidade em crianças era muito pequena. Entendeu? Isso tem a ver com o sistema imunológico, né, e com as comorbidades. As pessoas que têm comorbidades, ela têm uma imunidade mais baixa. Um obeso, ela já tem um organismo inflamado, digamos assim. Já está com o organismo inflamado. Então, nessa situação, o vírus ele tem um tropismo maior. Ele facilita a contaminação nessas situações. No diabético, principalmente os diabéticos descompensados, que já tem, né, uma disglicemia, né, uma glicemia já mais alta, também nessa mesma situação, a imunidade mais baixa, o vírus ele acaba encontrando um ambiente propício para a sua reprodução, replicação e o desenvolvimento da doença. É muito comum, inclusive, nos contaminados, né, do coronavírus, evoluírem, até pessoas que muitas vezes não são diabéticas, mas têm propensão a ter diabetes, acaba desenvolvendo, né, uma hiperglicemia no desenvolvimento da doença, do coronavírus. E a gente vai dar uma paradinha para mais um momento ali do louvor. Mas hoje em dia, é óbvio que a sua especialidade não é psicologia, mas hoje em dia tem muita gente que está se desesperando. E nós sabemos até alguns casos de pessoas que não, assim, no diagnóstico de vocês médicos, não tinha probabilidade de evoluir para um estado grave, porém, pela ansiedade, pelo desespero, por causa do psicológico da pessoa, ela evoluiu. Ela ficou com uma respiração mais ofegante, ela acabou ficando com falta de ar. Qual seria um recado antes do momento do louvor ali? Qual seria o recado para essas pessoas que às vezes se colocam desesperado? Então, isso é uma coisa muito interessante que você colocou, né? O medo, a ansiedade, ela é um fator de risco não só para o coronavírus, mas sim para qualquer doença e para qualquer situação nas nossas vidas. É lógico que nesse momento de epidemia, essa ansiedade, esse medo, ele fica muito mais aflorado. Mas Jesus, né, falou, né, a fé, ela move montanhas. E a fé, ela é provada nesses momentos. Então, as coisas não são por um acaso. E o medo, a ansiedade, ela tem a ver com isso. A insegurança, essa falta de certeza, ela pode estar relacionada com a falta de fé, né? Existe a passagem, né, que Jesus fala, homens de pouca fé. E nós somos seres humanos, errantes, e temos que colocar à prova a nossa fé a todo momento. E esse é o momento de colocarmos em prova a nossa fé. A humanidade está passando por uma situação que, de repente, a gente, nesse momento, a gente não tem uma explicação sensata, visível. Mas, como eu falei, as coisas não são por um acaso. E a gente tem que ter fé, porque isso vai passar.
vai gerar transtorno. E aí o medo, a ansiedade, as pessoas que não controlarem isso ou não colocar em prova a sua fé, vai ficar propensa a desenvolver doenças. Porque o nosso estado mental, o nosso estado psíquico, ela tem a ver com a nossa saúde, diretamente ligada à nossa saúde. As pessoas que têm fé, as pessoas que são mais seguras, elas adoecem menos. Ou adoecem ou se recuperam mais rápido por causa da sua fé. Então esse é o momento de termos tranquilidade, seguirmos o que é orientado pelas, as autoridades sanitárias. Por mais que seja difícil, né? É difícil, não estou falando que isso é fácil, inclusive eu estou me colocando nesse grupo também, porque eu também sou ser humano, eu sou médico, tenho as minhas inseguranças, os meus medos, e a gente tem que estar provando isso todo o tempo. Mas nós estamos aqui para isso, para passar por isso, enfrentar, encarar e nos tornarmos pessoas melhores depois de tudo isso. Até porque a gente tem aprendido justamente isso, né? Uma parcela da população está aprendendo a se tornar uma pessoa melhor, e outra parcela não está aprendendo a lição, por mais que esteja apanhando muito. Então, aí na sua casa, se você se encontra nessa situação, você se encontra triste, desesperado, ou amargurado, ou assustado com tudo que está acontecendo, com todas as notícias bombardeando aí a sua casa, faça a sua oração aí no seu lugar, aproveite esse momento de louvor, separe esse momento, entregue esse momento você e Deus, fala com Ele, use esse momento, que não é só para você ouvir, aprender, às vezes ficar um pouco confuso com uma palavra meio técnica, mas é para você pegar essa verdade, essa palavra sobre fé, sobre confiar em Deus, levar isso para a vida e levar isso para a sua família. Vamos louvar. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra poderosa do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és meu defensor e meu protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. Essa palavra se encontra num salmo muito conhecido, no Salmo 91, Salmos 91. E às vezes nós passamos a nossa vida diante de tantas turbulências que nós nos esquecemos do principal, que é depositar a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé, e se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados,
não seremos abalados, confiando em Ti, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga assim: seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declare: meus inimigos cairão, pois o meu Deus é mais forte, tudo Ele pode, mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, Jesus, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois de um louvor desse, né? Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Exatamente o que foi dito aqui. Quem diria, né? A gente achando que ia falar muito sobre um tema. Queria dividir aqui algo com vocês. Em relação ainda a esse assunto que falamos. A Laila tinha uma pergunta a fazer? Que é o momento aqui de abrir as oportunidades para os nossos colaboradores. Então eu quero fazer uma pergunta, sim. Pode fazer uma pergunta, diretor? Isso aqui é Laila, gente. Hello, com máscara ainda, já vai. Então, doutor, Sim. eu quero tirar uma dúvida, que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, daquelas que ainda nos assistirão, que é a seguinte: se eu peguei Covid, eu posso pegar de novo? Ou eu estou imune a essa doença maldita e nunca mais vai se ouvir falar dela na minha vida? Tá todo mundo querendo ficar imune, né? Não é? Todo mundo esperando esse momento aí. E não dá spoiler da próxima pergunta, porque se você responder essa, talvez você dê spoiler da próxima. Responde sem responder aquele negócio. Então, o que acontece? Como eu falei, né? A coronavírus ainda muita coisa está sendo estudada. O que já assim, está em consenso, mas ainda não é nenhuma certeza absoluta, é que a gente tem uma imunidade, mas que essa imunidade ela pode ser provisória. Os últimos estudos que saíram falaram que essa imunidade ela pode durar de 3 a 4 meses, certo? Mas assim, ainda não se tem uma certeza sobre isso. Mas que provavelmente a gente tem uma imunidade. Inclusive, as doenças virais, a epidemia, ela acaba passando quando a grande maioria da população se contamina. Esse é um raciocínio, né, de uma forma geral que é avaliado, né? A maioria da população se contaminou, acaba tendo a imunidade, aí o vírus enfraquece e não tem mais epidemia. Essa é chamada
De rebanho. Isso, é a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho. Quando a grande maioria quando mais de 50% da população se contamina, o vírus enfraquece porque já vai ter imunidade. Só que estamos vivendo um momento diferente, né, na humanidade, né, em relação a essa epidemia. Então, ainda é um momento ainda de incerteza. Não se sabe em relação a isso. Muita coisa está sendo estudada, como eu falei. Essa imunidade ela pode ser provisória ou pode ser também definitiva, não sabemos. Agora a gente tem que aguardar, né? Aguardar as novas evidências, a vacina que está né, em estudo, que deve demorar um pouco, mas em algum momento deve sair. E é isso. E pegando o gancho, respondido, Laila? Pegando o gancho, em relação a essa imunidade, tem umas duas siglas que estão famosas por aí, que é IgG e IgM. Algumas pessoas aí que estão assistindo já devem ter ouvido falar disso. Que é isso, gente? Que desgramado é esse IgG? Quem é esse IgG? Quem é esse IgM? Eu devo ficar preocupado? Uma amiga me mandou um papel que era o resultado do teste rápido que ela fez. Ela trabalha em loja de roupa e a patroa dela pegou. Ficou em casa, isolada, deu positivo. É assintomática, ela não teve sintoma, ficou em casa. E aí ela ficou preocupada, desesperada, né? Meu Deus, eu não posso, caramba, tá? Vou fazer o teste. Ela foi lá, fez o teste, porque teve contato, ela conseguiu fazer o teste e me mandou a foto. Só que ela me mandou a foto só do finalzinho, que é aquela legenda que explica o que é o IgG positivo, negativo, o IgM positivo, negativo, porque o resultado mesmo estava acima, que ela não estava entendendo. Aí eu fui tentar explicar para ela, pra você ter uma noção como as pessoas estão olhando aquilo ali e falando assim, que é isso? Eu estou com Covid então? Porque vi um monte de positivo lá escrito, e era só uma explicação. Então, explica o que é o IgG, o que é o IgM e o que de fato quer dizer o positivo e o negativo de cada um. Existem, e são anticorpos, né? São anticorpos que nosso organismo produz para combater a doença. E isso não é uma coisa exclusiva do coronavírus, né? Outras doenças virais, a própria dengue, a gente desenvolve anticorpos. A partir do momento que nós temos o anticorpo daquela doença, quando a gente entrar em um segundo momento em contato com aquele vírus, nosso organismo já tem aquela imunidade, já tem a defesa para aquilo, né? O nosso organismo já está com o exército, digamos assim, o exército já preparado para aquele inimigo. Então, quando eu tiver um segundo contato, o meu exército já está ativo e aí eu não me contamino novamente. Seria mais ou menos isso. O IgM ele é um anticorpo que o organismo produz no início da doença, na fase aguda da doença. Então, ele aumenta muito rapidamente e ele cai muito rapidamente. O IgG ele é um anticorpo que dá a memória imunológica, né? Ele vai aumentando aos poucos e cronifica, ele permanece no nosso organismo por um certo tempo ou para sempre, né? Ou por muito tempo. Seria mais ou menos isso. A importância que temos isso no nosso contexto seria mais ou menos para saber em que momento da doença estamos, né? Por exemplo, tem muitas pessoas assintomáticas, pessoas que não apresentaram nenhum sintomas, e aí faz um exame e aí dá um IgG positivo. O que significa isso? Significa que ela já teve contato. Ela não desenvolveu os sintomas, ela não desenvolveu a doença, mas ela teve contato com o vírus e o organismo dela tem a defesa, já tem a imunidade, que é o IgG. Se você tiver com o IgM negativo, positivo, em linhas gerais, significa que você pode estar na fase aguda da doença. No coronavírus, esse raciocínio é um pouco diferente, é um pouco mais complexo, porque muitas pessoas ficam com IgM também por um bom tempo. Na verdade, essa preocupação IgG, IgM, a população de uma forma geral não tem que se preocupar com isso. Isso aí deixa para o médico analisa, faz a interpretação e explica para o paciente, porque isso é um pouco complexo mesmo. Mas, em formas gerais, é isso que eu acabei de falar. De certa forma, tem gente se gabando, né? O meu IgG deu positivo, estou de boa aí, vou sair por aí fazendo o que eu quiser. Porque, teoricamente, se ela está com IgG positivo, significa que ela tem imunidade. Por isso que já tem a memória imunológica. Só que tem pessoas que ficam com IgG positivo e depois também está negativo.
entendeu? Já vi casos da pessoa, no primeiro exame, está com IgM, IgG positivo, e logo em seguida está com tudo negativo, ou seja, não desenvolveu a imunidade. Então, assim, isso é uma coisa complexa, né? O que a população, como eu falei, tem que se preocupar são com os sintomas. Apresentou sintomas, tem que ficar atento com os sinais de gravidade, ficar atento com o isolamento. Tem sintomas gripais, tem que ficar em isolamento. Não vai sair na rua, tem que ficar dentro de casa 14 dias, certo? Que esse seria o período de transmissão. Se puder fazer o exame para poder confirmar, ótimo. Mas se não puder, tem sintomas gripais, vai ficar em casa, de repouso, 14 dias, depois está tranquilo, pode sair. E justamente nesse assunto, em relação a fazer isolamento, a princípio, logo quando tudo começou, alguns municípios, e se eu não me engano, Saquarema também tomou essa postura, em meados de março, se eu não me engano, por aqui, nós não tínhamos nenhum caso confirmado, começou a questão do isolamento. Para se prevenir que chegasse, para se prevenir que começasse a ter os primeiros casos, e demorou um pouco para ter o primeiro caso. Foi eficaz, é eficaz ainda. E qual seria a mensagem de um médico? Vamos lá, só para vocês terem uma noção do que eu vou dizer aqui, e ele vai confirmar. Qual seria a mensagem de um médico em relação ao isolamento social ou afastamento, ou para aqueles que trabalham, o uso da máscara, o distanciamento? Porque, meus queridos irmãos, se você está aí me ouvindo e precisa ir para o banco, aqui, ó, tem uma distânciazinha que você pode ficar da pessoa que está na sua frente. Por favor. Não tem necessidade de você ficar colado no cangote do irmão que está na frente, não. E o que um médico que está vendo toda essa ocorrência acontecendo, todas essas ocorrências acontecendo, todo às vezes nós estivemos com o CTI lotado, né? Tudo isso acontecer, pessoas vindo a óbito, todo esse desespero que às vezes o hospital hoje está mais tranquilo, mas em alguns momentos o hospital ficou um pouco lotado. O que um médico que está se expondo ao vírus, trabalhando ali, tendo contato direto com o Covid e com as pessoas infectadas em estado grave, alguns médicos até em grupo de risco, alguns enfermeiros de grupo de risco estão lá trabalhando. O que diria, né? Mas não com muita raiva, né? Porque às vezes dá vontade de dar um pescoção na pessoa que não respeita. Mas o que diria para essa pessoa que não está respeitando ou que não acredita que isso seja eficaz, sabe? Oi. Jones, eu acho que agora você me colocou na berlinda, porque esse assunto ele é muito complexo. Inclusive, a minha opinião, até como médico, também ela não é uma coisa definitiva, porque né, é uma epidemia que pegou a gente de surpresa. Eu, por exemplo, não imaginava que teria essa quantidade de mortos no início. Para mim, ia ser muito menos. Eu não imaginava que esse vírus ia chegar no Brasil com essa força, né? Porque no início tinha alguns estudos, algumas evidências de que esse vírus, no calor, num clima quente, ele não desenvolveria com tanta facilidade. E a gente se enganou. Existe uma discussão muito polêmica em relação ao isolamento social, que envolve até questões políticas, questões econômicas, que também a gente não pode negligenciar isso, porque muitas pessoas dependem, né, do seu emprego, dependem do seu comércio para poder sobreviver. Então é muito complicado você chegar e falar para a pessoa, não, fique em casa. Né? E aí depois, né, falar para ficar em casa com a geladeira cheia é muito fácil. Né? O ruim é quem não tem, como é que fica? Né? O governo desenvolveu algumas medidas, enfim, auxílios e tal, mas que a gente sabe que isso pode minimizar, mas não resolve o problema. Então isso é uma questão muito complexa. Só que a minha opinião pessoal e pelo grau de contaminação e até de mortalidade, eu vejo que assim, essa doença ela é muito traiçoeira. Ela é muito traiçoeira e a gente não pode dar mole. Então,
o isolamento social, apesar de ser questionável e na história da humanidade, eu acho que nunca se tomou uma medida nesse nível, e esse é um dos questionamentos, se resolve ou se não resolve, mas a gente tem que tomar essas medidas, não tem jeito. Porque quando a gente questiona e a gente pensa na parte econômica, a gente não está considerando que o seu avô, que a sua avó, que é algum ente querido seu, pode se contaminar. E é o que a gente está vendo. Então, isso é uma coisa muito complexa. Então, a mensagem que eu passo é que nós temos que ter consciência. Consciência da gravidade do que a gente está passando. Consciência do amor ao próximo. E todas as nossas medidas, elas têm que ser conscientes. Então, pensando no próximo, no amor ao próximo, pensando na nossa família também, a gente tem que agir dessa forma. Isolamento, quando necessário. Agora já está se flexibilizando, né, porque pelo período que se passou, a gente já está estabilizando, teoricamente, né, também a gente não sabe como é que isso vai evoluir, mas se a gente tivesse, de repente, feito um isolamento de uma forma mais dura, diminuiria essa mortalidade, essa quantidade de pessoas que morreram? Entendeu? Então, possivelmente sim. A gente retardaria, pelo menos, essa curva de mortalidade. Mas, como falei, né, anteriormente, esse é o momento que estamos colocando tudo à prova. Colocando também a nossa fé, o nosso egoísmo, também fica tudo muito aflorado, os nossos medos, a nossa ansiedade. Agora é o momento que fica tudo aflorado. O desrespeito às leis também, né? Vimos aí agora há pouco tempo que até pessoas né, da própria justiça não respeitam as próprias leis, né? Então isso faz parte. Eu acho que a gente tem que ter consciência, amor ao próximo e tomar as medidas que têm que ser necessárias para preservar a vida, as nossas vidas e a vida do próximo. É essa a mensagem que eu tenho que passar. Higienizando ali que o microfone acabou a pilha. Acontece. Live a gente é bem transparente. Explica logo o que está acontecendo. E é interessante, doutor Cícero, falar isso, porque a gente traz esse alerta, não são aquelas pessoas que necessitam trabalhar, porque elas precisam fazer aquilo, e talvez a maioria dessas pessoas que precisam trabalhar e saem de suas casas, elas saem com medo, né, com receio, e se cuidam tanto por causa dos seus familiares, que volta àquela parte que você mencionou, que nos tornarmos pessoas melhores. Então essas pessoas com certeza estão se tornando pessoas melhores, porque está despertando em muita gente o fato de você cuidar de alguém. Eu vou sair hoje de máscara, vou respeitar até a ida do meu trabalho, no meu trabalho vou respeitar, vou voltar para casa, vou respeitar porque eu tenho alguém em casa que eu não quero que adoeça. Tem muita gente pensando nisso, muitos até lá no hospital mesmo. Tem um relato de uma colega de trabalho que ela disse que ela chega na casa dela, no quintal da casa dela é tudo murado, ela tira a roupa, o uniforme dela, coloca numa sacola e toma banho no banheiro de serviço, de fora, assim, no banheiro do quintal, né, num banheirinho de quintal, antes de entrar em casa, porque ela tem 2 filhos pequenos, ela tem a sogra e o sogro que moram na casa de cima, e eu fico pensando em toda essa logística. Ela está fazendo isso, tendo essa trabalheira toda, à toa. Ela sabe o que ela está vendo, ela sabe o que ela está vivendo, a gente sabe o que está vivendo, e quando eles alertam muito, tomem cuidado, se cuidem, não é a política do desespero, porque tem isso também, é até a próxima pergunta que eu vou trazer. Não é uma política do desespero, essas pessoas que são chatas, tem muita gente sendo taxada de chato,
Porque, nossa, mas caramba, que chato, o Johnny tá chato, porque toda hora é isso, te trocou de marcha umas 3 vezes já. Então, são para essas pessoas esse alerta, são para essas pessoas que estão fazendo festinha, estão fazendo um churrasco lá para 10 pessoas no quintal de casa, ou o cantor fez uma live e aí o pessoal reuniu para um churrasco para assistir a live. O objetivo da live do cantor era poder deixar o povo em casa. Aí o povo reúne em casa, faz um churrasco, chama os vizinhos, o cara que mora lá em outro bairro, para fazer um churrasco para assistir essa live. Então essa conscientização são para essas pessoas que não respeitam no extremo, né? Vão no lugar e brigam. Tem gente brigando, gente, porque pediram para entrar um de cada vez nas lojas, arrumando barraco ali na frente, ali, porque pediu para esperar enquanto outra pessoa saía. Então as pessoas têm que ter, sim, consciência. E a próxima pergunta é justamente sobre isso. Cadê ela aqui para eu fazer exatamente como fizeram, para eu não levar puxão de orelha? Aqui, ó. Por que o governo de forma geral, prefere amedrontar a população ao invés de instruí-la? Existe muito a cultura do... Não por parte de quem perguntou, mas existe muita cultura aí fora que tem muito a cultura do terror, né? O pessoal está querendo implantar a cultura do terror e está todo mundo ficando com medo e tal. E por que não instruir, né? Tem muitos lugares aí, municípios, estados, instituições que estão compartilhando informações e as pessoas não confiam nessas informações. Acham que é propagar o caos, né? Houve uma politização muito grande nesse assunto. Infelizmente, porque esse é um assunto de saúde pública. Em relação à quarentena, lockdown, parte econômicas e tal, se funciona, se não funciona, isso é um questionamento que até eu mesmo faço, né? Será que é preciso tomar medidas nesse patamar? Só que nós estamos lidando com vidas. Então, é um momento que a gente não pode errar. Eu não posso... na dúvida, a gente tem que tomar medida. A gente tem que ficar em casa. A gente tem que ficar na quarentena. É o famoso pecar pelo excesso, né? Errar Exatamente. pelo excesso. A gente não sabe. A gente sai na rua, se contamina o outro, e aí? E a gente só tem essa consciência que até então, quando a gente critica, quando a gente vai conversar com alguém, é porque não atingiu a gente, ou não atingiu alguém da nossa família. Aí quando atinge, a conversa muda. Houve uma politização, como eu falei, né, muito grande, e acaba tirando o que tem que ser discutido em foco. Acaba tirando as coisas de foco. Ocorre uma discussão em relação a determinada medicação e não se discute as medidas necessárias, preventivas, efetivas que tem que ser tomada. Então fica perdendo tempo com uma discussão desnecessária. Medicação é assunto médico, não é assunto de político. Muitos políticos em algumas cidades aí, interior de São Paulo, outros lugares, começaram a distribuir gratuitamente medicações, gastando, e isso é um custo. E o que é feito efetivamente para prevenir? Porque medicações, a gente vai ficar aqui até amanhã discutindo se funciona, se não funciona determinada medicação, que até o momento não tem nenhuma comprovação de que funciona efetivamente. Na prática a gente vê que não funciona, mas né, os estudos ainda não concluíram isso totalmente. Mas ao invés de ficar perdendo tempo discutindo com determinada medicação, com tratamento preventivo com medicação que não existe estudo, não existe evidência de que determinadas medicações previnem, e a gente está vendo isso na prática, porque senão não morreria tantas pessoas no mundo inteiro. Isso não é só no Brasil, entendeu? Essa epidemia ela é mundial, ela não aconteceu no Brasil, não existe um complô contra o Brasil, contra a economia brasileira. Isso é mundial, a gente tem que entender isso, para a gente poder enfrentar isso, entendeu? E aí a gente perde tempo com esses assuntos que eu acho que é menor. A gente tem que preocupar, o quê? Como é que está o hospital?
como é que está o atendimento do hospital? Esse município que está dando medicações, tem como atender? Fez um hospital campanha? Tem médico para atender? Saquarema tomou medidas desde o início, né, quando começou essa onda, já vieram vários decretos municipais, né, sobre a quarentena, fechamento de comércio. Houve uma resistência muito grande, mas o município teve que enfrentar isso. E o município se organizou, né? Colocou um CTI, tinha dificuldades de ter respiradores, né? O mundo inteiro brigando por respirador. O hospital fez um CTI, colocou leitos de CTI, coisa que não existia. E tentou, né, da melhor forma possível, e não foi fácil, né, se organizar para poder atender. A demanda é grande, mas o município está enfrentando isso. E está enfrentando, a meu ver, de maneira correta, né, a trancos e barrancos, está conseguindo passar. Por isso, agora vem a flexibilização, no momento certo também está se tomando essas medidas. Eu acho que a gente tem que respeitar o próximo, respeitar o outro, e evitar essas discussões aí menores, essa parte política, né, que a gente está lidando com vidas. E quando a gente lida com vidas, eu acho que nada é mais importante do que a sua vida. Então, é isso que tem que ser preservado. Até porque, né, você falou sobre o CTI, que é até um sonho seu, antigo, ver aquilo tudo bonitinho, né? Ele compartilhou com a gente na sala, foi gratificante ver tudo pronto. E vou passar agora, vou pedir para o pessoal da mídia, tá tudo certo, pastor Bernardo? Eu vou pedir agora para o pessoal da mídia, eles vão colocar um vídeo, em relação a isso que a gente está falando, sobre ter fé, ter esperança, confiança. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo do profissional da saúde, Luiz. Ele vai falar algo para vocês a respeito do que ele passou e viveu a respeito disso. Então, tenham esse testemunho aí, ele está bem hoje, graças a Deus, e trabalhando. Então, assistam aí o vídeo. Então, gente, vim aqui dar o testemunho que essa doença ela existe, mas existe vida após essa doença. Sou Luiz Cláudio, trabalho aqui no Nossa Nazaré, morador de Saquarema. Tive todos os sintomas, fui assintomático, me afastei no período correto, me cuidei no período correto, voltei para trabalhar e estou aqui para dizer que estou vivo, tá? Graças primeiramente a Deus, né, que eu orei muito por isso, porque não é fácil, mas ela existe, vamos vencer. Voltamos. Então, gente, vocês viram aí o pronunciamento do Luiz. Ele falou que passou por uns maus bocados, mas graças a Deus ele até contou para mim que tinha algumas situações que ele precisava fazer alguma coisa dentro de casa e ele sentia que ele não conseguia, que ele sentia aquela pressão, aquela falta de ar, mas ele segurou. Assim como outras pessoas que a gente conhece, enfermeiros, que ficaram em casa, até o último momento segurando enquanto podia, né, os sintomas. Eu vou aqui abrir para olhar mais algumas perguntas. Vamos lá. O clima, doutor Cícero, influencia em alguma coisa na propagação do vírus? Então, no início acreditava-se que sim, né? Acreditava-se que esse vírus ele tinha um tropismo maior para o frio, né? Por isso que começou mais no hemisfério norte, né? China, Europa, Estados Unidos. E como eu falei, né? Acreditava-se que no Brasil, por ter um clima tropical, que ele não viria com tanta força. Inclusive, eu até imaginei que, né, no Brasil, realmente, a gente não teria tanto transtorno como estamos tendo. Mas isso já veio por água abaixo, né? A mostrar a nossa realidade. Esse tanto de mortes, esse tanto de contaminados. Então, o clima ou não interfere ou pouco interfere nisso. Porque muitos realmente falaram isso no início, né? Nosso país não vai ser tão fácil essa contaminação. Porém, o povo esquece
que nós somos até um país tropical e tudo mais, e pensou em relação ao clima. E no Brasil começou exatamente, ainda estava no verão, né? Sim, sim. Estávamos no verão quando começaram os primeiros casos, então... Se eu não me engano, aquele primeiro caso foi no finalzinho de fevereiro, iniciando março, mais ou menos. E é interessante pensar nisso, porque além de ser um país assim, em relação ao clima, o povo brasileiro esquece que é um povo caloroso, um povo que adora abraço, um povo que adora aglomeração, tanto que o meme que surgiu na internet foi saudade de uma aglomeração, né, minha filha? Né, o Drauzio Varela falando aí, e o pessoal tudo desesperado, saudade de ir para um show, saudade de ir para um não sei o quê, saudade de ir para uma social com os amigos, saudade de lotar essa igreja aqui, porque isso todo mundo aqui está com saudade. A gente... É lógico que isso é tudo muito difícil, né? É difícil, mas a gente tem que abrir mão. Como eu falei, é uma questão de vida. E se a gente quiser sobreviver, temos que abrir mão. Eu vi um vídeo aí que rolou nas redes sociais, muitos aí devem ter recebido, falando, eu não lembro detalhes, mas é um artista que ele fala mais ou menos o seguinte: imagina você nascendo no início do século passado, né, 1900. Aí, quando você tivesse 18, 19 anos, você estaria enfrentando a Primeira Guerra Mundial. Depois, enfrentou a gripe espanhola, que também matou milhões no Brasil. Aí, quando você estava aí com mais ou menos com uns 40 e poucos anos, veio a Segunda Guerra Mundial. E tantos outros problemas que o nosso planeta enfrentou naquele momento. E as pessoas enfrentaram isso. E, a meu ver, foram coisas muito piores do que estamos passando agora. Uns estão aí até para contar a história, né? Exatamente. Então, Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial, gripe suína, e Guerra Fria, e outras guerras que tiveram. E as pessoas enfrentaram dignamente. E agora a gente fala de fazer quarentena, alguns poucos meses, gera todo esse transtorno, porque a gente não quer abrir mão disso, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir. E eu dei uma risada aqui, não é porque eu ri. Eu ri porque eu lembrei que quem assiste série de... Me entendam, eu já vou explicar. Quem já assistiu série de zumbi, para pensar o seguinte: aquilo tudo é ficção, aquilo tudo é invenção, aquilo tudo foi roteirizado, mas de acordo com aquela fantasia toda da epidemia zumbi, do problema zumbi lá na série, todo mundo transforma totalmente a vida. Você passa de ser humano civilizado, que tem a sua casa, paga as suas contas, para ser um ser humano tipo animal, que você vai ter que caçar para comer, porque todo o suprimento já vai acabando. Porque, e nessa época também não tinha delivery, né? Não tinha delivery. Tinha delivery, nós sabemos aí que tem um pessoal aí que está fazendo delivery aí. Não tem condição. Então, se você parar para pensar em questões, isso, pelo menos pessoalmente, isso me ajuda. Que eu falo, tem casos muito piores, então eu vou olhar esse lado assim numa versão positiva da vida e vou falar, calma aí. Se tem um lado positivo para enxergar, é nele que eu vou me agarrar. Igual a historinha do sapo que eu contei lá, que ainda não assistiu essa parte da live. Quando encerrar aqui, você volta lá, pega o pedacinho lá que eu contei uma historinha no início da live. É igual a historinha que eu contei lá no início. Se ele não tiver um foco, ficar olhando para esse monte de coisa que tem no caminho, foi algo interessante. Quem tem que ditar o medicamento não é o político, né? É quem ficou quase 10 anos lá na faculdade de medicina. Exatamente. Para poder... E quem está vivendo isso de perto. Porque a cloroquina é a maior briga do povo aí, né? Toda publicação que você abre no Facebook é um pessoal colocando cloroquina. Se você colocar cloroquina nos Trend Top lá do Twitter, é o que mais tem a gente falando sobre isso. E o pessoal respeita cegamente certas coisas. E uma das perguntas vou até parafrasear a pergunta: vou respeitar cegamente, como muitos estão respeitando? Você até pincelou algo sobre a gente ter consciência. Mas no que acreditar? Tem gente que confunde muito o número. Por exemplo, teve casos dos óbitos, vou chegar na conclusão da pergunta.
de alguns óbitos que as pessoas vieram me questionar. Pô, tem 2 semanas que está no número X de óbito. Eu falei assim, pessoal, presta atenção. Se a pessoa teve Covid, o doutor Cícero vai me confirmar aqui se eu estou falando alguma besteira, é uma pergunta, vamos lá. Se a pessoa deu entrada no hospital, sintomas iniciais, interrogou lá Covid, a pessoa é suspeita. A pessoa deu entrada, fez o teste rápido deu negativo, e tem aquele teste que demora um tempo para ser o resultado. Nesse tempo, enquanto o SWAB não saiu o resultado, o SWAB é esse teste coloca um cotonetezinho no nariz e na garganta, enquanto esse resultado não sai, a pessoa já evoluiu e veio a óbito. Nisso, aquele óbito não foi computado ao número de óbitos gerais do município. E as pessoas ficam, mas morreu que eu sei, que o tio da tia, da prima da minha avó, morreu lá e foi Covid. E não está o número dele lá, porque eu vi que não mudou. Qual seria a explicação a respeito? Porque as pessoas têm que parar para dar uma interpretada no número, ou realmente questionar e brigar. Vocês estão passando a informação correta mesmo? Como é que é isso? Olha só, isso é uma questão complexa também, mas vamos analisar. Sem entrar no mérito, né, em relação a números, se é verdadeiro, se não é verdadeiro, porque aí entra numa questão política e aí eu não quero entrar nesse mérito. Exato. E, enfim, eu acho que nós temos as nossas autoridades, a gente tem que respeitar. Agora, sim, existe a população, ela se questiona. Como até em grupo de família, grupo de amigos, você fala, fulano morreu de insuficiência respiratória. Está morrendo todo mundo de insuficiência respiratória e todo mundo é Covid. Ou o contrário. Está morrendo gente de infarto, está morrendo gente de outros problemas e está colocando como Covid. Gente, primeiro, a gente tem que entender como é que é feito a análise do óbito, ou um atestado de óbito. No atestado de óbito, a gente não coloca uma única causa. Já começa daí. Existem casos que realmente a gente não consegue definir. E no atestado de óbito, a gente não coloca necessariamente a causa-morte com um diagnóstico fechado. Como o Jones falou, a pessoa faz o teste, o SWAB, e leva um tempo para ficar pronto. Eu já falei aqui anteriormente, a gente não tem que se preocupar com exames, a gente tem que se preocupar com os sintomas. Se você apresentar sintomas, você é considerado suspeito. E tem que ser tratado como se fosse. É assim em qualquer doença na medicina. Se eu suspeitei de infarto, ainda mais que é uma doença que pode ser fatal, eu tenho que tratar aquela pessoa como infarto, mesmo se não se confirmar. E no coronavírus, no Covid-19, nesse tipo de pneumonia, né, quando evolui, é assim que a gente trata. Inclusive, a gente não precisa desses exames que muitas vezes a gente não tem na mão. A gente trata como se fosse. A pessoa tem sintoma gripal, está com febre, está com tosse, pode ser coronavírus. Então, vamos tratar como se fosse. As medidas todas são tomadas como se fosse. As medicações, o tratamento é feito dessa forma. Se tiver o exame para poder confirmar, ótimo. Se não tiver o exame, o atestado de óbito ele é liberado com essa causa, suspeita. E a gente tem a tomografia, que é muito importante, porque a tomografia ela altera, né, os exames muitas vezes eles podem dar falso negativo e não descartar a doença. Né, dá um negativo, mas o paciente tem toda a clínica, e a gente seguia muitas vezes pelo exame de imagem, pela tomografia, que tem alterações típicas do Covid-19. Então, o atestado de óbito ele é liberado com aquela causa como suspeita, mesmo se não der para confirmar. Entendeu? Existem casos de pessoas que vão morrer de coronavírus e que não vão ser confirmadas, sim. Existem casos de erros diagnósticos, pessoas que morreram de outras causas e foram consideradas como Covid, porque, como eu falei, caso é suspeito, mas não é confirmado, ele pode ser? Pode. Mas isso acontece em qualquer doença. Agora, vamos parar para refletir. Será que é mentira o que está sendo divulgado? Será que tem pessoas que realmente acreditam que é mentira? A última vez que eu vi, quase 80 mil mortes, em 3 meses. Então, é só a gente pegar o histórico do ano passado. E vamos pegar o mês de março
março, abril, maio, junho, julho, vamos pegar esse período e ver quantas pessoas morreram ano passado e comparar com quantas pessoas morreram esse ano, que a gente vai ter a prova, se é mentira ou se não é mentira. O que é fato é que aumentou o número de mortalidade nesses meses. E estamos diante de uma epidemia. Isso é um fato. Entendeu? Então, assim, acredita quem quer ver. Agora, existe o questionamento político, erros diagnósticos, existem. A meu ver, pode existir erros tanto de um lado como do outro. Pessoas que morreram de Covid, que não eram Covid, ou pessoas que morreram de outras causas que foram consideradas Covid. Existem e vai existir. Só que a mortalidade está muito grande nesse período. Vou citar um exemplo aqui. A gente internou um paciente que veio transferido para cá por uma urgência dialítica. O problema dele era um problema renal. E ele veio de um outro município e a vaga foi pedida. Até então não existia nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade dele estar com Covid. Ninguém considerou isso, porque o problema dele era renal, a vaga foi pedida por um problema renal. Tudo bem. Cedemos a vaga, internamos o paciente. O paciente foi tratado da parte renal, entrou na hemodiálise e tal. 3 dias depois, mais ou menos, uma funcionária do hospital trabalhava nesse outro município e falou: olha, esse paciente estava internado lá, do lado de um paciente que estava sendo suspeito de Covid. Aí resolvemos fazer o teste. O teste dele veio positivo, só que ele foi internado por um outro motivo, evoluiu com as complicações renais e veio a falecer. Mas ele tinha Covid. E aí? Ele morreu não pelo Covid. Ele morreu com Covid. Ele ia falecer de qualquer maneira. Mas eu tinha que colocar no atestado de óbito o Covid, por causa, que tem que ser caixão lacrado, tomar todas essas medidas protetivas, questão de velório, que não pode ter, por causa do isolamento, evitar contaminação. Essa pessoa ela foi computada como Covid. Mas a causa-morte direta não foi. Mas o contrário também acontece. Pessoas que já chegaram, de repente, mortas no hospital, que não suspeitaram, e era Covid, e colocaram no atestado de óbito, causa indeterminada, ou um outro tipo de causa. Então, das duas formas acontecem. E eu acho que isso pode até se equilibrar, não existem dados concretos em relação a isso. O dado concreto é que estamos diante de 80 mil mortes. Se vocês quiserem questionar, não quiser acreditar, achar que é coisa da mídia, pode acontecer erros, pode acontecer, mas é só a gente comparar. O ano passado não tinha esse tanto de mortes como aconteceu, entendeu? Então isso é uma coisa, acho que meio que óbvia. Estados Unidos está com mais de quase 150 mil mortes, entendeu? Será que lá também os números são mentirosos? Será que na China também? Na verdade, na China existe um viés para baixo, mas já existem alguns relatos de que a quantidade de mortes lá pode ser muito mais alta do que eles divulgaram, que a China não tem uma democracia como a nossa. Na Europa, a mesma coisa. Será que também é mentira o que aconteceu na Europa? Será que só o Brasil é mentira? E o restante do mundo? Então, acho que são coisas que a gente tem que, se a gente parar para pensar e raciocinar, a gente vai ter as respostas. Até porque, no início da live, você deixou bem claro que a própria doença é um mistério. Está sendo descoberta todos os dias, tendo descobertas novas, algo novo descobrindo, e por que não, na hora de tratar um paciente, não ter uma nova descoberta ou até no óbito? Existem os falsos negativos, tem pessoas que vão morrer de coronavírus e não vai ser diagnosticado, porque o teste deu negativo, e pode ter sido um falso negativo, e ela desenvolveu a doença, e aí? Isso, um gancho para a última pergunta aqui, a gente está encaminhando para o encerramento aqui. Não vou prometer aqui, mas eu vou ver com o pessoal da mídia, eu tenho um material aqui para disponibilizar algumas dessas perguntas para vocês, com resposta. Pode ser, pastor Bernardo? Está confirmadíssimo, eu vou deixar um PDF com eles vão disponibilizar isso, com essas perguntas e outras também, que não deu tempo de fazer aqui, mas foi um estudo feito numa universidade, e professores e estudantes, eles vão avaliar ali e vão divulgar. Mas a última pergunta foi, o teste rápido, ele é eficaz? Por quê? Você acabou de dar uma resposta show que podia até englobar nisso, mas porque tem muitos erros.
mas o falso negativo, ele está vinculado a isso, do teste rápido seu, que está impreciso, né? O teste rápido, que é liberado pela vigilância sanitária, que ele é autorizado, que é reconhecido, esse teste ele é eficaz sim. Nenhum teste é 100%. Isso não significa que ele não seja eficaz. O que acontece? Existe o momento certo de você fazer cada teste. Entendeu? Aquele teste do nariz, o SUAB, como foi falado, esse é considerado o padrão ouro pelo Ministério da Saúde. Esse é o exame padrão ouro para fazer o diagnóstico do Covid-19. Porém, existe um período para você fazer, geralmente de 4 a 7 dias do início dos sintomas. Então, a pessoa apresentou os sintomas, no 4º ao 7º dia do início dos sintomas, ela vai fazer o SUAB. Ele vai ser mais preciso nesse período. Não significa que se fizer antes vai dar negativo ou se fizer depois, mas nesse período ele é o período que ele é mais preciso. O teste rápido, ele é mais preciso quando você faz com mais de 10 dias de sintomas. O 11º dia de sintomas, porque o teste rápido, ele vai identificar ele vai ter relação com a sorologia, vai identificar a parte dos anticorpos, e o nosso organismo leva um tempo para produzir anticorpos. Então, se você fizer um teste rápido com 2, 3 dias de sintomas, a probabilidade que tem de ele dar negativo é muito alta. E vai dar um falso negativo, mas porque fez no período errado, no período que não é preconizado. Agora, se fizer com mais de 10 dias, ele é mais preciso nesse período. E se você quiser saber, estou assintomático, aí você pode fazer a sorologia, que é o IgM e o IgG que falamos. Entendeu? Então, assim, para cada momento que você está passando, para o início dos sintomas, o período que você está da doença, existe um teste mais preconizado para determinado momento. Entendeu? Não significa que o teste ele é ineficaz. Agora, nenhum teste é 100%. A quantidade de falso negativo, tanto no SUAB, que é o padrão ouro, quanto no teste rápido, ele pode vir um falso negativo. Por isso que os sintomas eles são muito importantes para a gente direcionar a conduta médica. E nós vamos agora para o louvor. E no retorno do louvor a gente faz as considerações finais aí, o abraço. Mas não sai ainda não. Tem um louvor abençoado aí com a nossa irmã, profeta, vaso ungido, Laila Rangel. Uma vaza. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu nome é a luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Teu nome é a luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Você pode fazer uma coisa comigo agora na sua casa? Depois de ouvir tantas coisas abençoadoras, tantas informações importantes, nesse momento eu te convido a blindar o seu coração
Eu te convido a levantar a voz dentro do seu lar nesse momento, blindando o seu coração e a sua mente em relação a tudo isso que você ouviu nessa noite, para que você possa absorver de maneira sadia, de maneira saudável, levar isso para a sua vida, passando a agir a partir de agora com responsabilidade, solidariedade, pensando em você, pensando na sua família, na sua casa, nos seus amigos, na sua igreja, e depositando principalmente a sua confiança em Deus. Levanta a sua mão aí na sua casa e declare assim comigo: teu nome é a luz e as trevas fugirão. Não há um outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há um outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temeremos. Diga: Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Amém. Depois de uma oração dessa, com certeza nós vamos levar para casa, depois de todo esse ensinamento, tudo que vivemos aqui, tudo que ouvimos a respeito de tudo isso, gente. Não é para que você tenha mais medo, como foi falado aqui, para você cuidar da sua mente, ter fé. Nós falamos sobre sim, sobre a doença, nós falamos sobre cuidados, falamos sobre fé, falamos sobre esperança. Nós oramos nessa noite sobre reter tudo isso. E eu queria fazer aqui umas considerações finais para encerrar. Eu queria dizer para vocês que existe um número de telefone municipal, tá? E eu queria só confirmar com a mídia, vai aparecer na tela aqui? Só confirmar se conseguiu, se vai aparecer. Enquanto eles vêm ali, um número de telefone do WhatsApp. E esse número de WhatsApp é para você entrar em contato e tirar suas dúvidas. Ah, tô com dúvida. Entro no grupo da minha família e começo a falar um monte? Não. Tô com dúvida? Chamo esse WhatsApp. Ah, Johnny, mas tem gente me falando que ninguém responde. Entra você e tira você sua prova. Eu ainda não fiz isso, vou tentar. O número é o seguinte, DDD 22, anota aí. 997 80 33 26 26. Vou repetir. 22, o DDD 997 80 33 26. Entre em contato, tá aí na tela já foi confirmado, tá aí na tela. Anota esse número, entre em contato com o WhatsApp deste número e fala: eu tenho dúvidas em relação a números, em relação a paciente, como eu devo me portar, quero fazer uma denúncia. Entre em contato com esse número, tá? Se você não conseguir, você busca lá no site oficial algum contato, mas não fica sem sanar suas dúvidas. Doutor Cícero, tem alguma observação final? Quer mandar um abraço, um beijo para alguém? Eu queria agradecer a oportunidade, né? Espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas. Muitas coisas ainda estamos aprendendo, né? Não existe uma verdade absoluta em relação a isso, né? Muitas coisas já vieram por terra, outras coisas renascem, enfim. Agradecer, espero que tenha sido esclarecedor. Mandar um abraço aí para todo mundo aí que perdeu um pouco do seu tempo aí para poder assistir. Mandar um abraço para toda a minha família, minha irmã que está nos Estados Unidos, eu vi que está assistindo, Renata. Meus pais que estão em isolamento, né, que está no grupo de risco. Toda a minha família. E é isso, né? Acho que a gente tem que ter fé. E saber que a gente, né, com a confiança em Deus e com fé, a gente vai passar por isso da melhor forma possível. E que isso vai passar. Vai passar. Amém. Queria agradecer, doutor Cícero, pelo tempo, já que doutor Cícero é difícil, gente. Você não tem noção, não. Tem noção como a agenda
deste jovem senhor é difícil. É bem complicado, mas graças a Deus ele abriu essa brecha na agenda para estar aqui. E graças a Deus ele compartilhou um pouco do que aprendeu. E eu queria agradecer a todo mundo aqui da igreja ADB. Você que está na sua casa, você aprendeu, você está com alguma dúvida, você pergunta mesmo, você não deixa de o desespero tomar a sua mente, porque nós confiamos. Queria até pedir que no encerrar aqui da live, vocês cantassem de novo, confiando em nosso Deus. Essa parte do louvor, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados. Encerramos essa live hoje com a certeza que em fé, no amor de Deus, não seremos abalados. Muito obrigado, gente, uma boa noite, boa semana para vocês. E outra, tem um QR Code aqui na live, ficou a live inteira, eu acabei esquecendo lá no início, quero pedir perdão antes que a orelha seja puxada, brincadeira, mas se você quer fazer alguma doação, você não pode vir à instituição, o templo, trazer o seu alimento, você pode deixar em algum dos postos de coleta que a igreja tem, e está especificado lá no perfil da ADB, ou aproximar seu celular aqui no QR Code e fazer uma doação, uma oferta também em dinheiro, gerando um boleto ou no cartão, de acordo com a sua oferta, com o seu coração, com a sua doação, porque tem muitas famílias que necessitam. Queria agradecer a todos, pastor Paulinho, pastor Bernardo, Lucas, Maia, Laila Rangel, Gabriel Levindo e toda a equipe, muito obrigado, grande abraço. E a Alice, que está ali, ó. Grande abraço. Abraço, boa noite. Confiando em nosso Deus e em seu